O senhor pode ficar à vontade aí. O senhor está no céu, mas eu vou aceitar. O do céu é o Senhor dos Senhores. Isso, é verdade pura. Brincadeiras à parte, fica à vontade aí, professor. Valeu, meu querido. Obrigado. Vamos nós. Hoje, pessoal, vou dar continuidade à parte de química geral, ok? Falando sobre a eletrosfera, que é aquela região que envolve o núcleo do átomo. Relembrando alguns dados. Eu gosto de fazer essas revisões, pessoal, para a gente poder ficar com uma base legal, para quando eu começar a matéria mais, por assim dizer, pesada, né? A gente ter uma base bacana, sólida, tá ok? Bom, então eu vou falar da eletrosfera hoje, daquilo que vocês já ouviram falar de camadas, de níveis, subníveis, recordando rapidamente. E semana que vem, qual é a minha ideia? A gente começar uma matéria que dizem que é chata, mas não é não. Cálculo químico, lembram? Negócio de mol, moléculas, número de Avogadro, cálculos, né? E a partir do cálculo químico entra o cálculo estequiométrico. O que é isso? Dado uma reação química, eu chego para você e pergunto, quantos mols dessa substância poderão reagir com quantos mols de outra na reação X? Então, é um cálculo, uma regrinha de 3 que a gente vai jogar, aí vamos usar muita matemática, tá? Mas isso é para a semana que vem. Só para você ficar bem craque nesses assuntos que virão, a gente precisa da base da química. Depois eu pego uma aula sobre tabela periódica, tá? E assim eu vou juntando o conteúdo de química geral, aos poucos, recordando, e já começando a colocar os conteúdos de química inorgânica, físico-química e orgânica, tá? Apesar de que orgânica, se o pessoal já viu alguma coisa, é a química dos carbonos. Mas vamos lá, vamos devagar. Então, hoje eu vou dedicar a aula apenas à parte de eletrosfera. Como é que a gente explica a tal eletrosfera? E lembrando, vamos lá, Clóvis, vamos nós. Então, vamos lá, vamos falar sobre distribuição eletrônica, como o nome diz, a distribuição dos elétrons pela tal eletrosfera. Eletrosfera, relembrando, é aquela região que envolve o núcleo do átomo. E ela é extremamente importante, porque nela nós temos os elétrons, e os elétrons eles são trocados de átomo para átomo por meio de perda e ganho, por meio de emparelhamento, né? Que são as ligações que os átomos fazem entre si. Então, essa eletrosfera é muito importante a gente poder entendê-la e saber como ela funciona. Então, o princípio da configuração eletrônica ou da distribuição eletrônica é como a gente tem os elétrons distribuídos nas camadas, por assim dizer, dessa tal eletrosfera, tá? Que é a parte que envolve o núcleo do átomo. Então, as camadas eletrônicas são aquelas regiões da eletrosfera, que é a parte que envolve o núcleo, que é o centro do átomo. Opa, o Clóvis andou demais. Bom, essas camadas, por assim dizer, são quantas, galera? Aqui eu botei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então quer dizer que existem 7 camadas. Diga, eu não entendi. Eu achava que era 8 camadas. Oi, Elis, tudo bom? Galera, adoro que vocês parem, interrompam, muito bom, para a gente firmar o conhecimento, tá? Elis, você não está errada. Nem eu estou errado, ou nós dois estamos certos. Não, é o seguinte, essas regiões onde o elétron poderá estar girando à volta do núcleo são regiões com uma quantidade de energia. Tudo no átomo hoje em dia é explicado, lembra, a partir do Bohr, que ajudou o Rutherford a explicar o modelo atômico atual. Tanto que o modelo atômico é de Rutherford-Bohr. Ele foi depois melhorado por Sommerfeld, Heisenberg e outros. Tudo bem. Mas o modelo nosso hoje é baseado na física quântica, onde a energia quântica é uma energia que tem nos átomos. Então, quando os elétrons estão na eletrosfera, cada elétron, dependendo da região onde esteja, essa região, cada região, tem uma certa quantidade de energia, ok? Então, quantas regiões com quantidades diferentes de energia pode ter o elétron nela situado? Bom, 7, 8, como foi a amiga Liz, 9, 10, infinitas. Por que eu falei 7 e a amiga Liz falou 8? Porque nós consideramos, por enquanto, as 7 primeiras
regiões. Ou, como disse Elis, você pode considerar as 8 primeiras. Então, cada região dessa é chamada de camada ou níveis energéticos, ou camadas energéticas. A primeira camada, ou nível, né, ela é muito pequenina, está perto do núcleo. Então, é uma camada que tem pouca energia. O elétron está ali situado, e o elétron não precisa ter muita energia nessa camada, ou nível, por quê? A distância que ele tem que percorrer à volta do núcleo é bem pequena. Então a energia de cada nível camada depende do tamanho dessa camada. Perfeito. Então, as camadas ou níveis, o que eles significam para a gente? O tamanho, o comprimento que uma trajetória pode ter para um determinado elétron. Então, quando você tem a primeira trajetória, ela é muito pequena, como a gente está observando aqui, né? Na verdade, aqui faz uma volta, tá? Ela é muito pequena, ela tem baixa energia. Se o elétron estiver numa camada maior, que é a segunda camada, ou o segundo nível, o L, ou o nível 2, a distância que ele tem a percorrer à volta do núcleo é maior. Então, é a região que tem mais energia. Então, repare, quanto maior for o tamanho da trajetória que o elétron tem a percorrer, maior a quantidade de energia que essa camada ou essa região tenha que ter para prender o elétron nela. Por quê? Porque o elétron ele é negativo. Ele é atraído pelo núcleo, que é positivo. Por que o elétron não vai em direção ao núcleo? Porque à medida que tem atração, ele também tem uma velocidade, que é aquela força que empurra ele para frente. Mas por que o elétron não vai reto toda a vida? Porque tem atração. Aí me lembra aí da física. Quando você tem duas forças, como a atração exercida pelo núcleo e a velocidade dele, elétron, essas duas forças, se você tirar uma resultante, lembra? Somatório de forças lá do amigo da física? Uma força para a esquerda e uma força para cima. A resultante é aqui na diagonal, que é justamente a trajetória que o elétron vai fazer à volta do núcleo. Ok? Então, essa trajetória aqui, ó, é a soma das resultantes, é a resultante, que é a soma das forças de atração e velocidade do elétron. Aí eu tenho essa região onde o elétron poderá estar situado. E essa região vai depender de quanto de energia cada elétron tem, ou cada trajetória, para que o elétron ali fique. Então, relembrando, quanto maior é o tamanho dessa trajetória, maior é a energia que ela tem para prender o elétron dela. Lógico, se a trajetória aqui é a camada Q, que é o nível 7, por exemplo, a distância do elétron a percorrer é muito grande. Então, tem que ter muita energia para prender o elétron nela. Senão o elétron escapa, vai embora. Né? Se fosse o nível 8 existe. Só que para os elementos que a gente considera naturais, o amigo Elis, né? A gente vai até a camada Q, ou o nível 7. Mas existe o nível 8, o 9, o 10, o 11, etc. Só que eles têm cada vez maiores quantidades de energia em cada um deles. Perfeito. Tanto que um elétron está na camada L, que é o nível 2. Ele pode sozinho saltar para a camada M, que é o nível 3? Não. Sozinho de jeito nenhum. A não ser que um fator externo dê energia para ele. Ou seja, se o elétron que está na camada L receber energia externa, esse elétron pode ganhar uma quantidade tal de energia que ele consiga ir para a camada M ou para a camada N. Vai depender de quanto de energia ele receba. Mas, Clóvis, que energia é essa? Não sei, de repente, calor ou luz, que são formas de energia, ondas eletromagnéticas. Então, se de repente você tem um elétron aqui, ó, na camada M, aí você começa a esquentar, por exemplo, átomo de sódio. Ele tem 2 elétrons na camada K, 8 na L e 1 na M. Se você começar a dar energia para os pedaços de sódio, o que vai acontecer com os elétrons? Vão ganhando energia e vão poder pulando de camadas internas para mais externas. Aí você estará fazendo o que com o átomo? Aí nós diremos, você estará excitando, é a palavra, tá? Fica estranho. Estaremos excitando o elétron, excitando o átomo, dando energia térmica, calor, fazendo com que o elétron pule de uma camada M para uma N, talvez, ou para O, vai depender de quanto de energia você forneça. Bom, ao pular para a camada maior,
né? Ele foi para uma camada de maior energia, porque foi fornecida energia para o átomo, de algum meio externo, né? O vulcão explodiu, eu fui lá na panela, botei o sódio, dei calor para ele, fui lá no laboratório, aqueci numa chama que sai de um bico, que a gente chama de bico de Bunsen, não sei se vocês já viram, bacana. Tanto que todos já vimos fogos de artifício. Certo. O que são os fogos de artifício? Bom, eu pego um sal, não precisa ser o sal de cozinha, pode até ser o sal de cozinha, misturo com pólvora e taco fogo na pólvora. A pólvora queima, e ao queimar, o que ela faz? Ela vai dar calor para os átomos daquele sódio que eu falei agora. Aí os elétrons do sódio, né, de cada átomo de sódio, vão pular para camadas mais externas. Bacana. E quando você queima sódio, né, não sei se já repararam lá na panela, né, você está fritando um bife, aí de repente sai aquela chama amarelo-alaranjada, né, aquilo ali é sal de sódio que está sendo queimado pelo calor. Muito calor, fazendo os elétrons darem esse salto. Então o elétron pula, aí fica com cor? Sim, exatamente. Aí, quando você tem os fogos de artifício, o que a pessoa fez? Misturou diferentes tipos de sais para que cada sal, ao receber calor da queima da pólvora, seus elétrons pulem de camadas internas para mais externas e aí liberem luz na forma de cor. Talvez verde, vermelho, violeta. Vai depender do metal que tem aquele sal. Lembra que todo sal ele tem um metal e um ametal. E a partir do metal, a gente vai ter as cores diferenciadas. Tá? Bom, mas vem cá, como é que ele vai, se ele recebeu energia, calor, o elétron foi da camada M do sódio, né, para a camada N, como é que está aparecendo luz, brilho, amarelo alaranjado? É porque o elétron estava no seu estado normal. Eu vim aqui e aqueci, forneci energia. Ele absorveu energia, como ele, elétron, absorveu energia, pulou para uma camada maior, mais externa. Mas o elétron estava no seu estado normal, seu estado fundamental. O chato do Clóvis chegou aqui, esquentou, deu energia, o elétron saltou, porque ele absorveu energia. Mas ele não quer ficar no estado de alta energia, ele quer ficar onde ele estava. Quando eu paro de aquecer, o que o elétron faz? Bom, não tem mais energia externa, aí o elétron volta para a camada original dele. E é nesse voltar que o elétron faz o quê? Emite energia. Olha a brincadeira. Do calor, por exemplo, ou luz, calor. O elétron pula para a camada mais externa. Ficou no estado excitado de maior energia. Paro de dar energia. Aí o elétron volta para a camada original dele. Aí ele emite energia. E como é que você enxerga essa energia? Ah, cara, é o brilho. É a luz que você enxergou amarelo, alaranjado. Ah, então quando você enxerga as luzes de fogos de artifício, é porque algum sal foi queimado junto com a pólvora, ganhando energia, o metal do sal. Elétron pulando para a camada mais externa. E, de repente, voltando. E, à medida que o elétron volta, joga energia que nós demos na forma de calor para fora, na forma de luz. Aí, dependendo de cada metal, eu vou enxergar uma cor. A cor amarela ou alaranjada é para sais de sódio. Se você pega um sal de cobre e faz esse processo, vai ser uma cor azulada. E por aí vai. Aí você tem um carmim, tem um vermelho, tá? O cobalto, por aí vai. Ok? Bom, então as camadas aqui, são quantas as camadas, então, Elise? Infinitas. Boa. Nós vamos trabalhar com 7. Por quê? Para os elementos que nós temos aqui no nosso planeta, ao pegar a sua distribuição de elétrons por camadas, o máximo que nós teremos serão elétrons até a 7ª camada. O último elemento natural da tabela periódica é um tal de urânio. E os seus elétrons, que é o 92, o número atômico dele. Relembrando que o que identifica um átomo é o número atômico, ou o número de prótons. Então, ele tem 92 prótons e 92 elétrons. Então, os 92 elétrons ficam distribuídos em 7 camadas. Quando eu der energia para ele, o elétron pode saltar para a camada 8, para 9, para 10 e por aí vai. Perfeito? Então, para os elementos naturais, nós trabalhamos com 7 camadas, que são os elementos que nós conhecemos.
Daí a humanidade procurar mandar naves espaciais para outros planetas, né, até outras galáxias, talvez, se conseguirmos, né, para descobrir se tem outros elementos por aí fora. Bacana. Só que aqui tem um exemplinho, né? Como é que eu posso fazer para distribuir os elétrons pelas camadas eletrônicas? Simples. Quantas camadas existem no máximo que eu falei agora? Bom, conhecemos 7, né, para os elementos naturais. Então, vamos pegar aqui um elemento, hidrogênio. O número atômico dele é 1. Então, ele tem a primeira camada, que é a camada K, com quantos elétrons? Só pode ter 1, né, Clóvis? Poxa, o número atômico dele é 1, tem um próton e um elétron. Então, o hidrogênio tem uma única camada, que é a camada K, com um elétron. Agora, se você pegar um átomo um pouquinho maior, por exemplo, pegar aqui o cloro não, Clóvis, carbono, que tem número atômico 6. Então, ele tem, na camada K, 2 elétrons no máximo. Por quê? Veremos isso daqui a pouco. A camada K não aceita mais que 2 elétrons, tá? Já a camada L, que é a segunda camada, ela aceita no máximo 8. E a camada terceira, né, aceita no máximo 18. Já vou mostrar o porquê. Por enquanto eu estou no chute, né? Então aqui, o carbono tem número atômico 6, então ele tem no máximo 2 elétrons na primeira camada, que é K, logo os outros 4 estarão na camada L. Tranquilo? O átomo de cálcio, número atômico 20, ele tem no máximo de elétrons na camada K, que são 2. A camada L, no máximo, tem 8, então coloquei 8 aqui. Então, na camada M, teria o quê? Para 20 faltam 10, né? Teria 10 elétrons. Pô, Clóvis, mas aqui está 8. Por que está 8? Já vamos explicar isso também. Tem uma regrinha, vamos colocar como regrinha, que a última camada, o máximo que ela possa ter é 8, tá? E a penúltima, 18. Agora, por que aqui ficou 2, 8, 8 e 2, e não 18? Não botei 10 aqui. Já vamos explicar. Por quê? Esses números quânticos, o que são números quânticos? São os números que explicam alguma coisa sobre o elétron na trajetória, na eletrosfera. Quando eu quero saber o tamanho da trajetória, eu vou olhar para o nível ou camada. Níveis ou camadas são os possíveis tamanhos de trajetória. Quantos tamanhos são possíveis? Para os elementos naturais, 7. Mas, teoricamente, são infinitos, né? Bom, mas eu quero saber outros dados sobre essa camada. Essa camada pode ter, ou essa órbita, pode ter formas diferentes? Pode. E quando essa forma eu vou caracterizar, eu vou chamar isso de aquilo que está preso ao nível. Eu vou chamar de subnível. Então, o que são subníveis de energia? Subníveis de energia, eles indicam para a gente, mais ou menos, o formato da trajetória do elétron. Tamanho, camada ou nível. A forma, o formato, quem me dá é o segundo número quântico, que é o número quântico secundário, também chamado de azimutal, muito mais conhecido como o nome de subnível, porque ele depende do nível. E o nível, como a gente viu agora, camada K, nível 1, cabe no máximo 2. Camada L, nível 2, cabe no máximo 8. E na M, cabe no máximo 18. Por quê? Isso vai depender de quais tipos de subníveis cada camada possa ter. Ou seja, dentro de cada nível, eu poderia ter 1, 2 ou mais subníveis, ou subcamadas. Bom, aqui vem um dado, né? O modelo de Bohr não corresponde com a realidade. Por quê? Porque Bohr conseguiu explicar, a partir da física quântica, esses modelos atômicos da época, né? Mas acontece que, à medida que a coisa foi evoluindo, em termos de estudo quântico mais aprofundado, né, teria que ter outras formas de explicar outros momentos do elétron na eletrosfera. Aí que entra um outro cientista chamado Sommerfeld, entra o Heisenberg e por aí vai, né? Então, conclusão, para a gente ficar se esticando muito nisso. O Linus Pauling, né, um americano que fez o estudo, ajudou também a fazer o estudo, ele fez um diagrama, que a gente vai mostrar depois, onde ele coloca todos os níveis e subníveis juntos numa ordem de energia crescente, que nos facilita muitas coisas. Explicar o porquê das propriedades dos átomos, etc, etc. Bom, então, esses orbitais, que é o terceiro número quântico, né, os orbitais onde os elétrons poderão ficar girando
à volta do núcleo, eles são chamados de subníveis, e cada subnível ele tem uma ordem de energia. Essa ordem de energia, né, foi batizada com essas letras aqui, ó. Os subníveis são chamados SPDF, tudo em minúsculas, tá? Por quê? Porque as camadas são batizadas de K, L, M, N, O, P, Q. Então, quando você tem a camada P, tá? É a sexta camada. Quando eu tenho subnível P minúsculo, é uma forma de trajetória. Bom, as formas, antigamente, a gente falava assim, quando a forma da trajetória é circular, o elétron gira à volta do núcleo com uma forma circular, eu chamo de subnível S. Esse subnível S é o mais fácil de observar. Quer dizer Sharp. Sharp quer dizer nítido. Esse primeiro aqui, né, que você observou depois, ele foi batizado com o nome de Principal, por isso que tem a letra P, de Principal. Esse aqui é Diffuse, esse F é o fundamental. Então, essas letras têm um porquê que eu não tenho que decorar. O S é circular, o P, o D e o F são ovalados, elípticos, uma maneira que a gente tinha de explicar. Qual a diferença, então? Aqui é oval, como ovo, aqui seria um ovo mais achatado e mais comprido, por assim dizer, e aqui mais achatado e mais comprido ainda. Explicação clássica, tá? Bom, o que esses subníveis me dão? A forma da trajetória, tá legal. Para cada nível de energia, existem vários subníveis de energia. E aí vai depender do quê? Do nível. Por exemplo, o nível 1, ele só aceita a forma circular, que é a forma S. Por que ele não aceita P, Clóvis? Porque P é ovalado. Então, tem um centro do átomo, que é o núcleo. Então, o elétron, quando gira à volta do núcleo, a trajetória é circular, tranquilo. A distância do núcleo ao elétron é constante. Mas quando a forma é ovalada, elíptica, deixa eu chamar de elíptica, né? Às vezes o elétron está perto do núcleo e às vezes está longe do núcleo. Então ela tem um pouco mais de energia que a forma S. Quando o D é mais achatada e mais comprida, tem mais energia ainda. Resumindo, o subnível S é um subnível de forma circular, a distância do eletronúcleo é constante, logo a energia dele é constante, tem baixa energia. O P é ovalado, tem alta energia, porque está muito perto e muito longe do núcleo elétron. O D ainda mais achatado e comprido, o F também. Com isso eu tenho as diversas formas de eletrosfera, que eu vou chamar de subníveis. E cada nível, tamanho, vai ter uma quantidade de formas. A primeira camada, pequenininha, só pode ter forma circular. Se for ovalada, vai ficar muito perto do núcleo. O nível 2, que é maior, pode ter a forma S, que é circular, mas pode ter a primeira forma ovalada, porque é bem maior, então o elétron fica mais longe do núcleo. O subnível D, ele poderá ser aceito no nível 1, não aceita. No nível 2, também não, que é pequeno ainda. Mas o nível 3, que é maior, admite os subníveis S, P ou D. Ou seja, quanto maior for o tamanho da trajetória, maiores serão as possibilidades de forma, de subníveis. Bom, aí vai ajudar a explicar um monte de coisa lá na frente. Então, vamos pular aqui. Subníveis, né? Eu tenho subníveis que eu chamo de SPDF, já falei por causa dos nomes, Sharp, Principal, Difuso, Fundamental, mas esses subníveis, eles são chamados, aqui não botei não, né? Eles têm uma outra maneira de serem chamados. Eles têm uma ordem de energia. Esse aqui é conhecido como L igual a 0, L minúsculo. L0, esse aqui é L1, L2, L3. Por que, Clóvis? Esse aqui tem energia constante, lembra aquele circular? A gente chama de L igual a 0. Não é que a energia seja 0. O 0 quer dizer constância. Esse aqui tem um pouquinho mais de energia, chamado de L igual a 1. Esse aqui é chamado de L igual a 2, mais energia ainda. Esse aqui é F de L igual a 3. Tudo bem. Mas cada subnível poderá ter dentro dele um número de elétrons máximo. O S é circular. Sendo circular, só cabem 2 elétrons. Por quê? Um elétron de cada lado, em constante movimento, eles nunca vão se chocar. Se tivesse um terceiro elétron na forma circular, ele poderia se chocar com os 2 anteriores. Resumindo, o subnível S, né? Ele tem no máximo 2 elétrons. Repare que quanto maior é o subnível, né, maior o número de elétrons que nele cabem.
no P cabem 6, no D cabem 10 e no F 14. Existe subnível G? Existe, só que ele está vazio para os elementos naturais. Por favor, quantos elétrons devem de existir no subnível G? Pergunta teórica de vestibular. Às vezes mandam isso. Repare que a diferença aqui de elétrons é constante. É sempre 4, reparou? No subnível G, quando a gente for trabalhar com ele algum dia, ele terá no máximo quantos elétrons? 18. Existe subnível H, Clóvis? Sim. Com quantos elétrons? 18 com 4, 22. Ah, então quer dizer, assim como as camadas são infinitas, os subníveis também são, teoricamente, infinitos. E o número de elétrons que cada um tem ou terá, eu posso já mencionar. Isso aqui são os orbitais. O que vem a ser orbitais? O orbital é uma região da eletrosfera onde há grande probabilidade de a gente achar elétron. Bonita a definição. É um espaço onde eu poderia achar o elétron. Só que cada orbital, cada regiãozinha dessa, cada espaço desse, cabe no máximo 2 elétrons. Tá? Poxa, isso aí eu não vou ficar entrando em detalhes, senão é muita explicação teórica. Se no S cabem 2 elétrons, é porque ele tem apenas uma região dessa, um orbital. Se no P eu vi que cabem 6 elétrons, é que cada 2 elétrons em cada orbital, ele tem que ter 3 orbitais. O D, se cabem 10 elétrons, tem 5 orbitais, e o F cabem 14, tem 7 orbitais, 7 regiões. Né? E o G, que eu falei agora há pouco, falei que são 18 elétrons, terá quantos orbitais? A metade, 9. Tranquilo. Bom, já vou falar sobre isso. Vamos lá. Como é que a gente representa esse número quântico principal, que é o nível, o número quântico secundário, que eu chamei de subnível, e os elétrons quando eu tenho a representação? Eu faço dessa maneira aqui, ó. Mais básico, lembra? Eu boto a letra minúscula, que é o subnível, S, P, D, O, F, boto um número na frente que representa o quê? A qual nível, camada, tamanho pertence àquele subnível S, no caso, botei do nível 1. E aqui, esse expoente aqui é o número de elétrons presentes no subnível. Eu acabei de falar que no S cabem 2, que no P cabem 6. Mas quando eu falei que no S cabem 2, esse 2 é o máximo. Mas, por exemplo, Clóvis, você tem um elemento hidrogênio. Vamos pegar um átomo do elemento hidrogênio, que é o número atômico 1. Eu vi há pouco que ele só tem um elétron na camada K. Então, quando eu colocar essa representação a nível 1, o primeiro subnível é S, e para o hidrogênio, qual o número que eu vou colocar aqui como expoente? Bom, ele só tem um elétron. Então, vai ficar 1s1. Quem tem essa distribuição 1s2 já é outro átomo, que é o de número atômico 2 da tabela, que é o tal do hélio, e por aí vai. Perfeito? Então, isso aqui é uma notação que a gente tem, onde a letra é o subnível, que pertence a um nível ou camada, no qual tem uma quantidade máxima de elétrons. Perfeito? Isso significa que tem 2 elétrons no subnível S, que pertence ao nível 1. Vamos lá, então. O Linus Pauling, o que ele faz? O que a gente tinha que fazer antigamente? Repare que aqui eu botei, ó, a camada K, o nível 1, só tem um subnível, que é o S, porque na camada K só cabem 2 elétrons, ó. A camada L tem 8 elétrons no máximo, lembra que eu falei? Por quê, Clóvis? Porque a camada L tem 2 subníveis no máximo, o S e o P. Eu boto S do nível 2 e P do nível 2. Cara, no S cabem 2, no P cabem 6. 2 e 6, 8. É o máximo da camada L. A camada M tem 18 elétrons no máximo. Por quê, cara? Porque ela tem 3 subníveis. O nível 3 tem o S, tem o P, tem o D. Aí eu escrevi 3S, 3P, 3D. No S cabe 2, no P 6, no D 10 no máximo. Então, qual é o máximo de elétrons da camada M, galera? 2 e 6, 8, 10, 18. Então, aqueles números que eu falei há pouco não são chutes, são observações que você tira aqui, ó. A camada 4, ou nível N, ou a camada N nível 4, tem no máximo 32 elétrons. Por quê? Tem os 4 subníveis SPDF. 2, 6, 10 e 14. Se você somar, dá 32. Aí aqui está errado, tá? P, depois vem a camada O, que saiu P de pouco, desculpe. Já a camada O, né, teria quantos elétrons? Cara, você falou que cabe 32,
né? Então, aqui teria que ter mais elétrons. Teria que ter o subnível, o quê? 5, aqui são 5, perdão, pulei o P aqui, né? Nível 5, ou camada P. Tem quantos subníveis, galera? E, Clóvis, você botou 4. Cadê o quinto subnível, que seria o 5G? Ele existe, só que ele está vazio para os elementos naturais. O nível 6, que é a camada O, tá errado aqui, tem quantos subníveis? Tem 6. Pô, cara, aqui só tem 3. É porque os outros, como 6F, 6G e 6H, estão vazios para os elementos que nós humanos conhecemos. Nível 7, tem 7 subníveis, e por aí vai. Nível 8, tem 8 subníveis. Eu tenho que saber isso, porque o cara pode me jogar uma pergunta teórica. Tá? Nível 8 tem 8 subníveis, por aí vai. Bom, qual o momento desse diagrama? O que ele me ajuda? O que ele me atrapalha se eu der bobeira? Bom, o grande momento era, os subníveis, né, galera, já conheciam 1S, 2S, 2P, tá. Eles precisavam colocar esses subníveis em ordem de energia. E para você calcular a energia de um subnível, é uma conta bem bobinha. Escreva aí, por favor. E maiúsculo é igual a N minúsculo mais L minúsculo. Ok? E quer dizer energia. N minúsculo quer dizer nível. E L minúsculo, pessoal, quer dizer subnível. Perfeito? Vamos lá, então. N quer dizer nível, L subnível, e o E é energia. Galera, não esqueça que N de nível é a mesma coisa que camada. Não esqueça que os subníveis, e a camada é o tamanho da trajetória, que os subníveis, né, ou subcamadas, é o formato da trajetória. Tá? Quantos subníveis são possíveis? Infinitos, cara. Mas vamos trabalhar só com 4, que eu mostrei aqui. O S, o P, o D e o F. Ok. Então, os níveis de 1K até o Q, de nível 1 até o nível 7, têm seus respectivos subníveis. Perfeito. Tá bom. Eu quero colocá-los na ordem de energia crescente. Dei a formulinha, não dei? Por exemplo, qual o valor energético do subnível 1S? Simples. E, que a energia é igual ao nível dele, qual o nível dele aqui? É o número na frente da letra, confere. 1. Mais o S. Opa, essa é a letra, não é número. Como é que eu vou somar o número 1 com a letra? Não dá. Por isso que eu mencionei agora há pouco. Anotem aí também. Os subníveis, botem deitado ou em pé. S minúsculo, P minúsculo, D minúsculo e F minúsculo. Botaram? S, P, D, F. Ao lado do S ou abaixo, tanto faz, bota assim, L minúsculo igual a 0. Ou seja, subnível S também é chamado de L igual a 0. Ok? Subnível P, P minúsculo, né? Ele também é chamado de L igual a 1. Ok? Subnível D, ou L minúsculo igual a 2. Subnível F, ou L igual a 3. Clóvis, o subnível G, L igual a 4. Subnível H, L igual a 5. Por aí vai. Bacana. Por que eu estou dando essa outra notação para os subníveis S, PDF, como L0, L1, L2, L3? Justamente para você entender essa continha que eu passei para vocês. Energia é você pegar o nível e somar com sub, de novo, 1S. Qual o nível aqui, galera? 1. O subnível é S. Tá bom, mas S é o L igual a 0. Perfeito. Então, vamos lá, Elis. 1 mais 0 dá quanto? Dá 1. Então esse subnível 1S é o que tem a menor energia possível de todos. Ok? Agora, vamos pegar aqui o subnível 2S. Qual a energia dele? Nível dele que é 2, mais o S, que corresponde a L igual a 0. 2 mais 0? 2, Clóvis. Então 2 é maior que 1, por isso que primeiro vem o S. E aqui tem o 2P. Qual a energia do 2P? Bom, Clóvis, pega o nível, que é 2, e soma com P. Opa, P eu chamei de L igual a 1. Quanto é 2 mais 1? 3. Então, repara, energia 1, energia 2, energia 3. Então, repara que quando você queria determinar o valor energético de cada subnível, você tinha que fazer aquela continha chata.
E igual a N mais E. Aí esse rapaz aqui, o senhor Linus Pauling, né? Ele bolou esse diagrama aqui, para facilitar a nossa vida, para que nós tenhamos todos os subníveis na ordem crescente de energia, sem precisar fazer a bendita continha. Bom, depois de várias tentativas, ele arrumou desse jeito aqui. Camada K, nível 1 só tem o S, nível 2, camada L tem o S, tem o P, nível 3 tem SPD, 4 tem SPDF, 5 tem SPDF-G, mas ele não botou o G, porque não tinha elemento, não tem até hoje ainda que vai até aqui. O nível 6, ou a camada P, tem teoricamente 6 subníveis, mas com os elementos naturais a gente trabalha com os 3 primeiros. E o nível 7 a gente trabalha com os 2 primeiros. Tá? Bom, o que ele fez? Depois de várias tentativas, ele observou que se ele traçasse uma linha na diagonal, quer ver? Se você for querer fazer isso no papel, a distância que você der aqui para baixo, procura ser mais ou menos a mesma para a direita, tá? Aí tu vai pegar uma régua, vai marcar o 4F e o 7S. Aí pega a régua, traça uma reta que vai do 4F até o 7S, bota a ponta da seta para a esquerda. Depois pega a régua, o transferidor, né? Joga para transferidor, não, né? O esquadro. E joga aqui para cima paralelo, traça outra reta, outra. Por aí vai. Tá bom. Se você caminhar em cada uma dessas setas, caminha da origem até o final. Tem um subnível 1S. Acabou? Vai para a origem da segunda seta. Caminha nela até o final, passa pelo subnível 2S. Acabou? Vou para a origem da terceira. Tem o subnível 2P na ordem. O 3S. Bacana. Acabou? Para a origem da seguinte. Tem o 3P e o 4S. Aí eu terei essa ordem que está aqui embaixo, que é a ordem crescente de energia para os subníveis que existem nos elementos naturais. Bacana? Bom, isso aqui, galera, vai me ajudar em 1000 coisas, um monte de coisas, para explicar a tabela periódica, propriedades dos elementos, etc, etc. A ligação química e por aí vai. Como é que liga e por que liga, depende da distribuição eletrônica. Muito bom. Aí tem alguns exercícios aqui para você treinar depois. Esse aqui já está pronto, tá? E algumas coisas que a gente tem que saber, memorizar. Eu tenho essa distribuição eletrônica que eu já coloquei. Todo o diagrama do Pauling aqui em linha reta. Sódio, ele tem número atômico 11. Aí o camarada pede, pessoal, faça a distribuição eletrônica por subníveis ou pelo número quântico secundário para o sódio. Aí eu venho aqui e copio. 1S, 2S, 2P. Como ele é 11, o S cabe 2, o S cabe 2, o P cabe 6, é o máximo de elétrons em cada um. Aí tu vai somando, lembra? Até chegar ao número de elétrons daquele átomo. 2, 2, 4, 6, 10 e 1, 11. Ah, Clóvis, aqui no S cabe 2. Tudo bem. Se você colocar o 2, vai dar 12. Como eu quero o 11, o 2, 2, 4, 6, 10 para 11, falta 1. Tranquilo? Bom, tem uma palavra aqui que vai sempre aparecer para a gente a partir de agora. Valência. O que é isso? Isso aqui corresponde à última parte, a parte mais externa de um átomo. Então, o que é a camada de valência? É a última camada. Ok? Então, na distribuição do sódio, repara, 1S, 2S, 2P, 3S. Qual ou quais os subníveis da última camada? Bom, última camada é maior. Camada ou nível, eu olho para o número na frente da letra, lembra? Qual o maior número na frente das letras? É o 3, Clóvis. Então, a camada 3, ou o nível 3, é o nível de valência, ou a camada de valência. Então, a camada de valência para esse átomo do elemento sódio tem o subnível 3s1. Ok? E quantos elétrons tem lá no 3s1? Olha o expoente, 1 elétron. Ah, tem 1 elétron na última camada. Aí, sabe o que eu vou dizer para vocês? Que esse elemento tem 1 elétron de valência. Que isso? Número de elétrons na última camada. Galera, é a partir dos elétrons de valência que os átomos fazem suas ligações químicas, que eu vou saber onde que ele fica na tabela periódica. Vai me dar um monte de aplicações. Pega o cálcio 20. Esse cara a gente viu lá na frente. 20 é o número atômico, tá? 20 prótons, 20 elétrons.
Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. Aí eu peguei a ordem do diagrama do Pauling. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D e vai embora. Mas eu quero 20. Então eu vou botando os expoentes no S cabe 2, no S cabe 2, no P6, no S2, P6, S2. E vou fazer a soma até chegar ao 20, que é o número do cálculo. 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, e 6, 18 e 2, 20. Interessante, bateu certinho. Ótimo. Qual é a camada de valência aqui? A maior camada. Qual a maior camada? O maior número da frente da letra é o 4S. Ah, então a camada de valência tem esse subnível, que é o 4S2. Quantos elétrons tem aqui, pessoal? Tem 2. 2 elétrons na última camada, então eu direi que tem 2 elétrons de valência. Ok? Muito bom. Aí eu botei aqui um exemplinho, né? Que se pedir para você a distribuição de íons, lembra? Íon positivo, íon negativo. O que são íons? São átomos que perderam ou receberam elétrons. Se ele estiver positivo, quer dizer que ele perde elétrons, perdeu elétrons. Se ele estiver negativo, ele for negativo, quer dizer que ele ganhou elétrons. Bacana. Quando um átomo perde ou ganha elétrons, importante pra caramba isso, os elétrons entram ou saem da onde? Da última camada, que é a camada de valência. Isso é importante pra caramba. Então, se o cálcio aqui, eu quero a distribuição eletrônica do cálcio mais 2, ou 2 mais, quer dizer que esse cara aqui positivo perdeu 2 elétrons da onde? Da última camada. Aí eu vou olhar aqui a distribuição do cálcio. Ó. Eu estou olhando a distribuição do cálcio normal, do cálcio neutro. Ele acabou em 4S2, não foi? Se eu quero o cálcio 2 mais, ele perdeu 2 elétrons da onde? Da maior camada, que é a última, daqui do 4S. E aqui tem quantos elétrons? Se eu quero mais 2, aqui vai ficar 4S, 0. Olha a distribuição do cálcio 2 mais. Eu não botei o 4S, ou, se eu tivesse colocado, escreveria 4S0. Ah, Clóvis, olha só. Sim. Aí esse íon agora aqui, a camada de valência dele não é mais a 4S, que ela está vazia. É a maior camada que tem aqui. Qual a maior camada que eu tenho aqui? É o nível 3. Epa, Clóvis, agora no nível 3, tem 2 subníveis do nível 3. Perfeito, galera. Se tem 2 subníveis do nível 3, eu tenho que somar os elétrons. Então, quantos elétrons tem na última camada? Que é o nível 3. 2 e 6, 8 elétrons na última camada. 8 elétrons de valência para esse íon, não é para o átomo. O flúor menos, né? O flúor menos, ganhou 1 elétron. Cara, se o número atômico dele é 9, vai ficar como? Vamos lá. 1S, 2S, 2P, vai embora. 2 e 2, 4, 6, 10. Mas se o flúor é 9, ele vai acabar em 2P, 5. 2, 2, 4, 5, 9. Bacana. Então, aqui ele acabava em 2P5. Mas eu pedi o fluoríon menos 1. Significa que ele ganhou 1 elétron. Então, se ele acabava em 2P5, ele ganhou 1, e agora terminou em 2P6. Qual a última camada aqui nessa distribuição? É a maior camada, que é o nível 2. Opa, tem 2 subníveis do nível 2. Então, os 2 subníveis são do nível 2, pertencem à última camada, onde tem lá um total de 8 elétrons nessa última camada. Tá? Aqui está repetindo. Aqui eu botei só a mais o cloro. Cloro 17. Então, quando você faz a distribuição eletrônica do cloro... Cadê uma? Perdi, achei. Cloro 17, fica 2, 2, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18. Mas se ele era 17, aqui acabava em 3P5. Mas o Cláudio botou cloro menos. Ele ganhou 1 elétron. Era 3P5, ficou 3P6. Tranquilo? Bom, a camada de valência, que é a última camada, a mais energética, para o elemento ser estável, ela tem que ter 8 elétrons. Bacana? Então, tem uma tal de regra do 8, regra do octeto, que é justamente isso. E lá na tabela periódica, não sei se vocês lembram, tem os elementos que já possuem, naturalmente, 8 elétrons na última camada. São os famosos
gases nobres. Lembra? É a última coluna da tabela. Depois eu vou lembrar disso com calma. Aí todo elemento que existe na tabela quer imitar um gás nobre, quer ficar com 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, procuram seguir a regra do 8 do octeto. Aqui é um resumo do que a gente falou agora. Camadas eletrônicas, né? Ou níveis, tá? Número máximo de elétrons em cada camada ou nível. E a distribuição eletrônica. Quem está na camada K, ou nível 1, tem 2 elétrons no máximo. Por quê? Só tem um subnível S, com 2 elétrons. Camada L tem 2 subníveis, o S e o P, 2 e 6, 8 elétrons na última camada. Camada M, o nível 3, tem 18 no máximo. Por quê? Tem 3 camadas e por aí vai. Estou repetindo, né? Aqui eu estou repetindo, né? Ó, as camadas, quantidade de elétrons no máximo em cada camada. Camada K, o nível 1, só tem o subnível S, distribuição fica 1S2. Estou repetindo de uma outra maneira para você, quando estudar, firmar mais isso aí. Aqui, novamente, aquele desenho lá na frente, o átomo tem um núcleo e as diversas camadas onde a probabilidade de se achar elétrons. Cada camada tem a sua quantidade de energia. Quanto maior a camada, mais energia ela possui. E aqui uma foto do Linus Pauling, ele faleceu há pouco tempo, né? Uns anos. Bom, aí vem as perguntas. Qual a soma dos números de elétrons dos subníveis de 2P? Bom, aí é um trabalho braçal para você fazer, tá bom? Que horas são, galera? Que eu quero falar de outra coisinha antes de fechar. Não é só braçal, né, Clóvis? O subnível 4, aí você tem que abrir o lítio, por exemplo, é 3. Vou fazer aqui o lítio. O lítio 3, como é que fica a distribuição eletrônica dele? Naquela ordem dos subníveis. Fica 1s2, ok? 2 elétrons. Depois vem o 2s, 2s1. Bacana, Clóvis. Eu não vou botar 2s2, porque 2 com 2 vai dar 4. O número é 3. Então, o lítio tem 1s2, 2s1. Boa. Então, quantos elétrons no subnível 2p tem o lítio? Nenhum. Ele tem 1s2 e 2s1. O lítio não tem subnível 2p. Perfeito? E o boro, 5? Bom, vamos fazer assim. Escreva aí. 5 fica 1s2, depois 2s2, 2, 4. Aí na ordem vem 2p1. Ih, Clóvis, não estou enxergando nada. Então, sempre tem um aluno que perturba a gente, né? A gente mostra. Vamos lá. Aqui, ó. O lítio fica 1s2, vai acabar em 2s1. 3. O berílio não, boro, que ele falou, 5. Vai ficar 2, 2, 4, 6, 10. Opa, bora 5, cara. 2, 2, 4. E eu vou tirar o 6 e botar 1. Vai acabar em 2p1. Ah, legal. Então, o boro acaba em 2p1. Feito? Boa. Então, esse aqui, ó, o boro acabou em 2p1. O carbono, que é 6, vai acabar em 2p2. Carbono, 6, 2p2. O nitrogênio vai acabar em 2p3. Olha o preguiçoso. Guarda aí. P1, P2 e P3. E o enxofre 16, Clóvis? Vamos lá, enxofre 16. Vamos pegar aquela distribuição. Enxofre 16. 16. 1s2, 2s2, 2p6. 3s2 dá 12, tá? Até aqui. 3p6, opa, dá 18. Bom, como eu falei que é 16, até aqui tem 12, para 16 faltam 4. Então ele vai acabar em 3p4. Bacana? Bom, então aqui vai ter o 2p com 6 e o 3p com 4. Show. 2p6, 3p4. Por que eu estou fixando no P? Porque ele perguntou aqui, ó. Qual a soma dos números de elétrons subníveis 2p? Ah, tá, vamos de novo. Então, o lítio não tem 2p, o boro tem 2p1, o carbono tem 2p2, o nitrogênio tem 2p3, e o enxofre vai até o 3p4, mas tem o 2p6. Então, de novo, não tem p1, 1 elétron, p2, 2 com 3 elétrons, p3, 6 elétrons, com 6 do 2p6, 12.
12 elétrons eu tenho nos subníveis 2p para cada um desses aqui, tá? Os orbitais já deu uma ideia para vocês, né? Já falei da distribuição eletrônica, o átomo tem prótons e nêutrons aqui no núcleo, os elétrons ficam na eletrosfera. Aí eu boto um resuminho aqui. Orbitais são as regiões do espaço, como eu falei, onde a probabilidade de achar elétron. Estou repetindo aqui os níveis, o diagrama do Pauling. Né? E aí algumas distribuições eletrônicas feitas para alguns elementos. Lá o sódio 11, com 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, que eu já falei. Bom, só que aqui eu aproveitei e botei também por camadas. Camadas ou níveis. Lembra que o número na frente da letra é o nível ou a camada para cada subnível. Então, a camada K, que é o nível 1, só tem esse subnível, 1s2. Tem 2 elétrons. Nível 2 e nível 2, que é a camada L. 2 e 6, 8 elétrons. Nível 3, que é a camada M, 1 elétron. Então aqui eu coloquei a distribuição por subníveis. E aqui embaixo eu botei a distribuição por camadas e ou níveis. Essas distribuições são muito importantes, principalmente por camadas e ou níveis. Para você não errar, é melhor você sempre fazer primeiro a distribuição por subníveis, depois passa para nível ou camada. Porque tem alguns elementos que eles são chatinhos, tá? Aqui eu não botei nenhum chatinho, não, né? Mas a partir do 21, o 20 é o cálcio, nem está aqui, né? A coisa começa a ficar meio estranha. Por quê? Repara que a ordem dos níveis acompanha 4S. Se eu pegasse aqui o elemento 20 e... Deixa eu pegar aqui o elemento 21. O 20 vai acabar em 4S2 e o 21 vai acabar em 3D1. Epa. O último subnível que vai ficar por 21 é 3D. Não é do maior nível 4, ó. É do nível 3. Então, do 21 para frente, eu vou ter essas discrepâncias. Tá? Serão elementos que nós vamos chamar depois de transição. Aqui, para lembrar você que na tabela periódica eu tenho o bloco dos elementos que termina em S, que é a primeira e a segunda coluna, as 10 colunas do meio da tabela, é o bloco dos elementos que termina em D, as 2 linhas lá embaixo, só que eles terminam em F, e o da direita, os 6 da direita, só que eles terminam em P, com exceção do hélio, que termina em S. Aqui embaixo não tem escrito, tá? Mas os 2 últimos elementos dessas 2 linhas, eles não terminam em F, terminam em D. Tá? Depois a gente fala sobre isso aqui. Bom, os orbitais significam o que eu falei para vocês? As formas de trajetória. E quando a gente trabalha com as formas de trajetória, tá? A gente representa aqui, ó, circular. Tá vendo aqui circular? É o subnível S. Ah, então o subnível S, que é o subnível chamado de Sharp, não tem que decorar esse nome não, hein? Repara que ele é circular. Significa que aonde que está o elétron nessa trajetória? Em qualquer lugar. À esquerda, à direita, em cima, embaixo. Ele fica girando na forma circular. Se a forma é ovalada, elíptica, repara que tem 2 lados onde o elétron poderá estar situado, que é o subnível P. O P é o L igual a 1. O S, que é o L igual a 2. Bacana. Se o P é L igual a 1, eu terei 3 possibilidades. Lembra que eu falei? O subnível P, ele tem 3 orbitais, porque nele cabem 6 elétrons. A cada orbital, eu terei 2 elétrons. Então, o subnível P, ele tem um orbital, 2, 3 orbitais. Que a gente pode trabalhar, brincar com o eixo X, Y, Z, tá? Se for o caso, o eixo X, eixo Y e eixo Z. Perfeito? Onde eu vou ter aqui, repara, quando a forma é circular, S, 3 eixos cortam, ó. Caramba, esqueci o nome da palavra. Na vertical, na horizontal, e um terceiro eixo, que na verdade está entrando ou saindo. A gente bota assim de lado, fica melhor representado. Quando é orbital P, a mesma coisa. Tem 3 eixos, na horizontal, na vertical, e um terceiro que entra ou sai. Aqui ele botou em separado. Então, quando você tem um subnível P, ele, na verdade, tem 3 eixos, e cada eixo
tem essa figura aqui. Faz tipo uma flor. Aqui, ó. Eixo X, P, eixo Y, P, e eixo Z, P. O eixo Z, repara, ele está entrando ou saindo. Então, o subnível S tem um orbital, tem esse formato aqui, ó. O subnível P tem 3 orbitais elípticos, ovalados. Dois no eixo X, quer dizer, um orbital no eixo Y, outro no eixo X e outro no eixo Z. Nós não vamos e não devemos ficar desenhando figuras geométricas, né? Então, vamos representar os orbitais por quadradinhos. Não sei se você lembra disso. Hoje em dia, quase não se usa mais essa representação, o vestibular pede, tá? Só para você ter ciência de cada orbital representamos por um quadradinho. Se no S cabem 2 elétrons, ele tem um orbital, então lá dentro cabem 2 elétrons. Se no P cabem 6 elétrons, ele tem 3 orbitais, eu vou representar por 3 quadradinhos, ok? Juntos. Então, por exemplo, lembra do número atômico do hidrogênio 1? Fica 1s1. Então, se é S, ele tem um orbital, um quadradinho. O hélio, que é o número atômico 2, tem só o subnível S, 5 ohms, um único quadradinho. Só que cada quadradinho cabe em 2 elétrons. E como é que a gente representa os elétrons? A gente coloca setinhas lá dentro. Né? Então, eu boto uma única setinha, ó, o orbital S com um eletrinho, representa o hidrogênio. Quando eu boto nesse mesmo orbital 2 setinhas, representa o hélio. Mas, Clóvis, por que as 2 setinhas não estão para cima ou para baixo? Se botar uma para cima ou para baixo? Isso aí, pessoal, é porque quando o elétron gira à volta do núcleo, relembrando, o tamanho da trajetória eu chamo de quê? Camada ou nível. A forma dessa trajetória eu chamo de subnível. O local da forma onde poderá estar o elétron eu chamo de orbital. Tá? E esse orbital tem o elétron, e esse elétron ele gira à volta do núcleo, mas o elétron gira à volta dele mesmo também. E o elétron gira no sentido, ele cria um campo magnético à sua volta. Só que o elétron pode girar no sentido, que eu vou chamar de horário, por exemplo, mas pode girar no sentido oposto. Então, esse magnético, que a gente chama de magnético de spin, ou apenas spin do elétron, pode ser positivo ou negativo. Não é o elétron que é positivo ou negativo. O elétron é negativo. Mas quando ele gira, ele cria um campo magnético à sua volta, cujo campo magnético poderá ser positivo ou negativo. Por isso que a gente diz o seguinte, cada orbital comporta, no máximo, 2 elétrons de campos magnéticos opostos. Eu nunca poderia ter 2 elétrons com 2 setinhas para cima ou para baixo. Por quê? Eles estariam com o mesmo campo magnético. Então, eles estariam se repelindo. Então, como é que eu explico que no orbital, ali dentro tem 2 elétrons, se o elétron é negativo? Porque ao girar, ele cria um campo magnético. Se ele girar ao contrário, ele cria um campo oposto. Campo magnético esse que eu chamo de positivo ou negativo. Spin mais ou menos. Mas que valor tem o spin? Bom, tem um número. Que número é esse? Meio. Por que meio? Porque cada orbital, cada quadradinho, tem um quantum de energia quântica. Lembra que aqui a gente trabalha tudo com física quântica. Então, a unidade de energia quântica é o quantum. Então, se cada orbital tem um quantum de energia, e aqui no orbital, que é o quadradinho, cabem 2 elétrons, qual o valor de energia de cada elétron? Olha, um quantum tem 2 elétrons, divide 1 por 2. Meio. Por isso que a gente diz que o spin de um elétron é mais meio ou menos meio. O mais quer dizer tem um campo magnético positivo, e menos meio quer dizer tem um campo magnético negativo. Mas com quanto de energia? Meia unidade de energia quântica. Bom, isso aí quase não se cobra mais hoje em dia, mas é bom você saber. Você pode fazer alguma coisa fora do Enem, né? Então, em particular, qualquer. Vamos lá. Qualquer não estou desprezando, não, tá, pessoal? Aí eles às vezes cobram. Então, vamos lá. Aqui tem os orbitais de distribuição eletrônica para alguns átomos. O lítio tem número atômico 3. Então, ele fica 1s2, 2s1. S só tem um quadradinho. S só tem um quadradinho. Se aqui é um S2, eu botei 2
eletrinhos, um para cima e para baixo. Quem é o mais meio, quem é o menos meio, tanto faz. 2s1, só tem um elétron. A gente convenciona, nós convencionamos, que sempre a gente coloca o primeiro elétron para cima e o segundo para baixo. Por isso que aqui botou o primeiro elétron para cima. Tá bom? Sendo que, por convenção também, nós dizemos que o elétron para cima é menos meio, o elétron para baixo é mais meio, por convenção. Mas se você for lá do sul, né, os caras botam ao contrário, mas é convenção. Período 4, ficou 1s2, 2s2. S com 2 elétrons, um orbital, setinha para cima e para baixo. S também um orbital, um quadradinho, com 2 elétrons para cima e para baixo. O boro, número atômico 5, ficou 1s2, 2s2, 2p1. Então, repara lá, um S com 2 elétrons, um quadradinho com 2 setinhas, 2S com 2 elétrons, um quadradinho com 2 setinhas, 2P. Pô, P tem 3 orbitais, mas aqui é P1, então só tem um elétron. Primeira setinha, eu botei primeiro orbital para cima. O carbono já acabou em 2p2. Então, eu botei os 3 orbitais com 2 elétrons. Vou botar uma para cima e para baixo? Não. Aí tu vai colocando um elétron para cima em cada um. Por isso que o nitrogênio, que é 2p3, ele não botou 2 elétrons aqui um, não. Ele botou um elétron em cada orbital. Se acabasse aqui em 2p4, né, que é o caso do oxigênio, teria um elétron para cima, 2, 3, aí o quarto elétron viria para baixo. Ok? Por que isso aqui é importante? É o seguinte, o professor de química fala o seguinte, o lítio, ele tem quantos elétrons na distribuição? Tem 3. Mas quando ele forma uma ligação química com outro átomo, ele usa elétrons da onde? Da camada de valência, que é a última camada. Qual a última camada do lítio aqui? É a maior, 2. Quantos elétrons tem aqui? 1. Ah, então esse cara vai usar um elétron para fazer ligação química. Tá? Eu direi que ele é monovalente. Tem um elétron para fazer o par de ligação. Já se você pegar aqui, por exemplo, o nitrogênio, qual é a valência dele? Olha quantos elétrons ele tem na última camada. O nível 1, nível 2. No nível 2, ele tem 2, 3, 5 elétrons de valência. Legal. Mas qual é a valência desse cara? Valência elétrons de valência é uma coisa. Valência é outra. Então, se eu chego para você, quantos elétrons de valência tem o M? Olha para a última camada dele. Quantos tem? 2 e 3, 5 elétrons na última camada. Bom, mas qual é a valência dele? A valência é quantos ele precisa para completar a última camada. Cara, ele para ficar completo precisa de 1, 2, 3. Não é isso? Se ele vai precisar de 3, a valência desse cara é 3. E, Clóvis, então, esse nitrogênio tem 5 elétrons de valência e valência 3. Por quê? Lembra da regra do octeto que eu falei há pouco? Quais são os elementos estáveis da tabela periódica? Gases nobres. Por quê? Eles têm 8 elétrons na última camada. E esse nitrogênio, ele quer imitar um gás nobre. Ele quer ficar com 8. Para ele ficar com 8 na última camada, ele já tem 2 na primeira, 2, 3, 5 na segunda. Para chegar a 8, basta ele ganhar 3. Ah, então quando ele ganhar 3, ele terá o quê? Valência 3. Mas quantos elétrons de valência ele tem? Ele tem 5, porque ele quer ganhar 3 para completar 8. Está percebendo a sutileza? Olha só a brincadeira. Esse lítio aqui tem quantos elétrons de valência? Olha a última camada dele, a segunda, que é maior. Quantos elétrons tem aqui? 1. Tem 1 elétron de valência. Aí eu pergunto, qual é a valência desse cara aqui? Bom, ele quer completar, né? A última camada. Então, ele vai ganhar 7? Não, Clóvis. Ele vai completar aqui, teria no máximo que ganhar 1. Mas se ele ganhar 1, ele não fica com 8, ele fica com 4. Ixi, então esse cara é uma exceção. Tá? Depois eu falo dele com calma. O carbono também é outra exceção. É porque existe um gás nobre que não tem 8. Lembra qual é? É o hélio. Então, a regra normal é a regra do 8, mas também tem a regra do 2. São aqueles elementos com o número atômico mais perto de 2. 2 é o hélio, que é gás nobre. Quais são os números atômicos mais próximos de 2? O número atômico 1, que é o hidrogênio. Esse tal de lítio, que é o número atômico 3.
Número atômico 4, que é o boro, que está aqui, ó. O berílio, que está aqui, ó. Então, de novo, o hidrogênio, que não está aqui, já esteve. O lítio, o berílio e o boro têm números atômicos mais próximos de 2, que é o hélio. São aqueles que não querem seguir a regra do 8, querem seguir a regra do 2, que é a regra do dueto. Tá? Isso em ligação química será importante. Bom, aí aqui eu coloquei novamente aqui o oxigênio, um cara mais simples. No atômico 8, ficou 1s2, 2s2, 2p, cabem 6, mais 2, 2, 4, para 8 faltam 4. Então, coloquei o P tem 3 orbitais, com 4 elétrons. 1 elétron para cima, 2, 3, voltei completando, 4 elétrons. Pergunta de novo. O oxigênio tem quantos elétrons de valência? Aí, cara, eu olho para a última camada, que é maior, que é o nível 2. Perfeito? Quantos elétrons tem aqui? 2 e 4, 6 elétrons de valência. Boa. Mas qual é a valência do oxigênio? Bom, ele quer completar 8, não quer? Está faltando 2 aqui, ó. Perfeito? Olha o flúor. Flúor 9, 1s2, 2s2, 2p5. Bacana. Pergunta de novo. Quantos elétrons de valência tem o flúor? Bom, olha a última camada dele, que é a segunda, maior. 2 e 5, 7. 7 elétrons de valência. E qual é a valência do flúor? Bom, como você quer completar aqui, ó. Falta 1. Que ele vai ter 2, 4, 6, 7. Para 8 falta 1. Esse aqui segue a regra do 8, né? Ah, sim, olha só. Ah, deixa para depois. Vamos lá. Deixa eu pular. Geometria dos orbitais. É aquilo que eu falei para vocês agora. O S é circular, o P é elíptico, tem 3 eixos, né, que você junta os 3. O D é mais elíptico ainda, tem 5 eixos, 5 orbitais. O F é mais elíptico ainda, ele tem 7 eixos, 7 orbitais. Aqui um encaixa no outro, aqui um encaixa no outro, fica uma salada, né? Mas ninguém pede para você representar isso. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida aí? Ou dívida? Obrigado, viu? Obrigado a você, meu querido. Um grande abraço. Um beijo em todos aí.